Bom dia, como diz nossa pastora Rose. Bom dia, preciosas do papai. Bom dia, minha irmã Cintia Tanuri, que está aí linda, já pronta, em prontidão para trazer aqui o melhor. Já estou aqui com o meu caderno, aqui prontinha, já estava revisando um pouco as matérias para me não perder. Bom dia, minha irmã Zita. Deixa eu só mandar o link aqui para os outros grupos. Enquanto isso, Cíntia, fica à vontade. Já vou deixar você aqui na sala. Muito bem-vinda. Que Papai do Céu continue te abençoando. Vou botando o povo aqui para a sala e você já pode ficar muito bem à vontade no dia de hoje. Bom dia, povo lindo de Deus. Estava com saudade desse momento, né? Quarta passada nós não nos encontramos. E hoje nós vamos estar dando continuidade em Gênesis. Nós ainda não vamos sair de Gênesis, tem muita preciosidade aqui, né? E eu recebi algumas perguntas no privado e eu entendi, são pontuais, importantes, e talvez seja a dúvida de muitos. E quando eu fui orar, Senhor, né? Como é que a gente dá continuidade ou vamos para o próximo livro? O que eu tive de entendimento é que nós podemos ser bem tranquilos, né? Porque tem muita coisa aqui para o Senhor nos falar, nos ensinar, coisas importantes, então nós vamos dar continuidade. E a pergunta, né, que eu recebi ali foi a respeito do capítulo 4 de Gênesis, aí sobre esses dois irmãos, Caim e Abel, e por que Deus não aceitou a oferta de Caim. O que aconteceu ali nesse cenário, né, com essa história? O que foi que aconteceu? Então, ver se o som tá legal para todo mundo, tá tudo bem? O som tá bom? Tá dando para ouvir aí, Erlane? Tá tudo bem, Cíntia. Então, ótimo. Então, vamos lá. Então, capítulo 4. O que está acontecendo aqui no capítulo 4 de Gênesis? No capítulo 4 de Gênesis, nós vamos ver o nascimento, né, dos filhos de Adão e Eva, dos dois filhos de Adão e Eva, aí, Caim e Abel. E nós vamos ver, né, no desenrolar desse capítulo, o que aconteceu com esses dois irmãos, como Deus tratou a situação, e nós vamos ver que a partir de tudo que aconteceu, uma outra linhagem, né, de Caim começa a sair dali, começa uma nova história. Então vamos por partes. Nesse início do capítulo 4, a gente vê, né, que quando Eva dá a luz a Caim, ela vai fazer uma declaração importante. Eva vai dizer, olha, com auxílio de Deus, né? Ele me deu esse varão, esse homem, com auxílio de Deus eu tive esse varão. A gente já vai ver uma mudança de postura ali da própria Eva. Eva lá, lembra? Lá dentro do jardim, como é que a Eva tá? Eu quero ser a senhora do meu nariz. Eu tomo decisões, eu escolho, e ela escolheu a vontade dela ao invés da vontade de Deus. Mas com tudo que aconteceu, né, que a gente já passou aqui por essa parte, né, do que aconteceu ali com Adão e Eva, como o pecado entrou, as consequências do pecado, o que veio após, né? Eva e Adão tiveram que sair do jardim, eles continuaram na região do Éden, mas eles saíram do jardim, daquele lugar preparado e separado por Deus para eles. E aqui a Eva agora ela muda já o discurso dela, né? Eu preciso do Senhor, foi pelo auxílio, pela bondade do Senhor. Aqui essa declaração é importante, sabe por quê? Porque mostra alguém que vivenciou a dor de uma escolha errada, de um pecado, as consequências dele, mas Eva continua então, olha, ligada ao seu Criador, e agora dessa forma, como ela está dizendo, independência, ela está aqui dizendo, eu não posso fazer nada, eu não posso ser nada sem o auxílio do meu Deus. E aí a gente vê, né, no decorrer aqui do capítulo 4, depois ela tem Abel, e acontece algo aqui nesse cenário que traz algumas perguntas, e é sobre isso que a gente vai falar nesta manhã. Então, eles crescem e eles dão continuidade àquela ordenança que o Senhor falou.
Adão, olha, tá tudo aí, domine sobre os animais, cultive a terra. Então, nós vamos ver que Caim passa a ser, então, um agricultor da terra, né? Ele lidava com a terra, ele trabalhava com a terra, com o plantio. E Abel, um pastor, ele pastoreava, cuidava do rebanho ali de ovelhas, ele lidava com os animais. E em um determinado momento, né, nós vamos ver no verso 3, que eles então buscam ao Senhor para fazer uma oferta. O que seria isso? A oferta é um ato de adoração, é um culto a Deus. Eles queriam dizer: nós queremos te adorar com isso, te presentear, te ofertar isso, reconhecendo o Senhor. Então, nós podemos entender que não está escrito no capítulo 4 de Gênesis, mas o que o texto traz à nossa compreensão. Adão e Eva continuam um relacionamento com Deus. Diferente do que eles tinham no jardim, com aquela liberdade que eles tinham, com aquela comunhão que eles tinham, porque entrou o pecado. Sim, houve uma quebra ali, mas eles continuam nesse relacionamento e ensinando seus filhos. Quem disse a Caim e a Abel que eles deveriam então procurar a Deus, né, e ofertar a ele, se relacionarem com esse Deus? Os pais. Então, nós vamos ver que nesse ato de oferta ao Senhor, eles estão buscando esse relacionamento com Deus, eles estão buscando esse resgate do relacionamento com Deus, que eles aprendem com seus pais, né? Certamente Adão deveria. Eu fico aqui imaginando, como diz a Mônica, eu só posso imaginar, né? Mas nós podemos imaginar. Adão deveria contar para os seus filhos como era o Jardim do Éden. Lembra que eles foram expulsos do jardim, eles não podiam entrar, Deus colocou guardas ali à porta? Certamente Adão contava das maravilhas daquele lugar. Sabe, esses dias alguém mandou uma canção que fala da saudade desse lugar, né? A saudade da nossa origem, a saudade dessa comunhão, né? Como Deus nos chamou à existência através do primeiro homem, a humanidade através de Adão. Então, esse lugar de relacionamento que hoje nós entendemos que é o próprio Cristo. Quando nós estamos em Jesus, nós estamos nesse lugar de comunhão, de relacionamento pleno com o Pai, né? E ele vai restabelecer todas as coisas futuras ali na volta de Jesus, como está escrito em Apocalipse. Mas voltando aqui para Gênesis, então certamente Adão contava, falava sobre tudo isso, e a gente vê agora, depois de um certo tempo, não fala que tempo, mas certamente eles já eram adultos, né? Eles trabalhavam, cada um tinha algo a ofertar ao Senhor do trabalho das suas mãos, do fruto do trabalho das suas mãos. E eles assim vão fazer. E diz a palavra, então nós vamos ver o verso 3, né? Que Caim trouxe do fruto da terra para ofertar ao Senhor. Não dá mais detalhes. Ele trouxe alguma coisa ali do que ele cultivava, do que ele plantava, ele separou alguma coisa do fruto que a terra deu e trouxe ao Senhor. Tem alguma coisa errada nisso? Não. A pergunta que me foi feita é: por que não podia ofertar aquilo, só podia ofertar animais? Não, não está relacionado a isso, nós vamos entender. Ele trouxe e ofertou. Continuando o versículo, vai dizer no verso 4: mas, né, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas dos primogênitos, algumas versões diz da primícia, dos primeiros do seu rebanho, e ofertou ao Senhor. Então, os dois fizeram ofertas do que tinha. Aqui eu quero fazer um ponto aqui que eu quero refletir com vocês. Sabe, Deus não nos pede o que o outro tem. Deus nunca vai me pedir o que a Mônica tem, porque é dela. Nem vai pedir o que a Cíntia tem. Ele vai aceitar a oferta que eu entregar a ele do que eu tenho. Mas a questão aqui não foi os frutos ou a carne, mas como essa oferta foi entregue ao Senhor. Este é o ponto que pega aqui em Gênesis 4.
Então, quando o Senhor, nos versos seguintes, nós vamos ver que Deus aceitou um e rejeitou o outro. E nós vamos entender isso com muita calma, para não ter bagunça nem confusão. Mas é interessante a gente pensar isso, né? Olha, Deus, ele não está interessado que você vire outra pessoa para agradá-lo, que você busque, né, o que você não tem para entregar a ele. Ele quer realmente aquilo que vem de você, mas de uma forma correta. E é isso que nós vamos entender agora. Quando diz que, no verso 5, né, mas Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Naquele momento, né, o que aconteceu ali, quando a gente vai ler o verso 5, a gente vai prestar bastante atenção na declaração feita. E no hebraico isso está bem separado. Mas Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Então, a primeira parte aí desse versículo faz toda a diferença, é a declaração chave. Presta atenção. Deus não aceitou Caim. E, consequentemente, ele não aceitou a oferta dele. Então, está dizendo que Deus não aceitou a pessoa em primeiro lugar. Mas por quê? O que Caim fez de errado? Gente, Caim foi lá, pegou do fruto, levou para Deus, igual o seu irmão. Deus fez acepção de pessoas aí? Foi mais ou menos essa pergunta que me fizeram. Deus, então, amou mais Abel e não gostou de Caim? Deus prefere um e não prefere o outro? Como assim? Então, nós vamos compreender isso agora à luz da palavra. Nós estamos falando de um Deus soberano, poderoso, que está além de todo o nosso entendimento, que não erra, que não falha no seu julgamento, que não é como a gente. Eu posso olhar aqui, eu estou vendo aqui na tela, eu estou vendo o Clifton. Eu posso olhar para o Clifton aqui, eu não conheço tão a fundo o Clifton, estou conhecendo meu irmão, que eu já amo muito. Mas talvez eu me encontrasse com o Clifton em algum momento e pela aparência dele eu fizesse um julgamento. Ai, uma pessoa com a cara fechada, poderia pensar assim, né? Um exemplo que eu estou dando. E então, a partir do momento que eu vou conhecendo o Clifton, eu vou vendo essa pessoa generosa, essa pessoa tão aberta, comunicativa. Mas nós julgamos muito pela aparência, já viu isso? A gente conhece uma pessoa no primeiro olhar, a gente quer fazer uma leitura, a gente quer dizer quem é essa pessoa, a gente fala, tem um jeito snob, ou tem um jeito assim, ou essa pessoa parece que é assim. A gente faz um julgamento superficial por causa do que a gente está vendo da aparência sem conhecer verdadeiramente. O nosso Deus não é assim. Ele não vê a aparência, como o profeta Samuel disse, né? Ele vê o coração, ele conhece a fundo. Deus conhece o que está dentro, a essência, e é isso que interessa a Deus. Ai, que bom ver a Kátia aqui. Oi, Kátia. Então, Deus, o que interessa a Deus é a essência, o que está dentro. Ele não está se importando com a cor do seu cabelo, dos seus olhos, com sua estatura, com isso ou com aquilo, não. Deus, ele está te vendo de uma forma integral, e o Espírito, aquilo que ele soprou em nós, né, nos tornamos almas viventes, espírito vivente pelo sopro dele, isso é o que vai permanecer. A carne, como está declarado ali, né, Deus formou o homem do pó, modelou esse boneco, ele veio do pó e vai voltar para o pó. Essa carne aqui, essa carne sua aí vai perecer, vai acabar. A alma vivente, o espírito vivente, esse voltará para Deus. Ele está interessado nisso, certo? Então, quando diz aqui, no verso 4, né? No verso 5, mas Deus rejeitou a Caim em sua oferta. Deus, ele viu a motivação do coração de Caim ao fazer essa oferta e de Abel. Ele viu o ato interno de adorá-lo ou não com o melhor, de como essa busca de Caim por Deus aconteceu ali dentro, internamente, antes de apresentar aquele fruto como uma oferta. Eu queria que vocês anotassem aí, então, agora, vamos para a nossa viagem eletrizante. 2 Coríntios 9, versículo 2. Vai nos fazer
clarear mais isso aí. 2 Coríntios 9, 2. O que vai estar dizendo nesse versículo? Vai estar dizendo sobre ofertas, né? Nós estamos falando aqui em Gênesis dessa primeira oferta, é a primeira vez que a gente vê o homem ofertando. Lembra que lá no verso 3, quando na queda do homem, a gente vê Deus fazendo uma primeira oferta para cobrir aqueles homens. A primeira oferta sempre vem do nosso Deus. Presta atenção nisso aí. Antes do homem pecar, antes de cair, nós lemos lá em Apocalipse, que desde a fundação, antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto. Deus já havia preparado a solução para o pecado, a salvação por onde viria desse homem, o resgate antes dele pecar. Olha que coisa tremenda. Quando a gente vê tudo sendo consumado na cruz, ele já havia decidido lá, antes de criar o homem, que ele não perderia esse homem, ele resgataria este homem para si mesmo. O Senhor nos amou a esse ponto, é o que ele diz, desde a eternidade fomos amados. Eu estava ouvindo há pouco ali a live, né, da pastora, da psicóloga Rose, e ela falou sobre esses laços eternos de amor. O Senhor nos atraiu com esses laços eternos de amor e misericórdia para Ele. Ele nos quer, essa é a declaração. Ele já sabia o que aconteceria ali no Éden. Ele já sabia de toda a minha história e existência. Ele ainda assim me chama para Ele. Ele me quer, Ele te quer. Mesmo conhecendo a gente como nós somos. Porque nós somos aquilo, antes que eu entenda e saiba e veja, Ele já me viu nele. Eu sou o que sou nele, você é o que é nele. A nossa origem é ele, conforme a imagem e semelhança dele. É isso que ele veio, e foi isso que ele resgatou em Jesus. Quando ele nos vê agora, ele vê Jesus, esse filho perfeito como ele criou. É esta imagem do Pai resplandecendo em nós, Jesus. Mas vamos voltar aqui. Então, em 2 Coríntios aí que eu falei 9, 2, o que é que está dizendo? Olha, que a sua oferta não seja pesada, não seja por obrigação, porque Deus ama. Presta atenção nessa palavra. Essa palavra, quando é usada, aqui agora já no Novo Testamento, é no grego, tem uma força muito grande. Esse Deus ama ou quando diz Deus abomina. Essas duas palavrinhas a gente tem que prestar muita atenção quando elas são colocadas num contexto na Bíblia. Porque Deus ama, Deus se agrada, Deus se deleita, Deus tem prazer. Deus, é satisfação. Imagina eu e você provocar isso no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem tudo, que não precisa de nada. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você, não precisa da nossa adoração, não precisa da nossa oferta, mas um ato meu de adoração pode trazer isso. Satisfação a ele, alegria, prazer. Diz porque Deus ama o que oferta com alegria. Sabe, como nós já dissemos, Deus poderia ter nos criado quando nós falamos sobre essa árvore. Alguém perguntou, mas por que, Cíntia, Deus deixou aquela árvore ali? Ai, se ele não tivesse deixado aquela árvore ali. Deus nos fez livres como ele, esse é o amor. O amor não aprisiona, o amor não quer nos fazer tudo igual soldadinhos ali, olha, tudo repetido, né, como uns bonecos, marionetes, escravizados. Não, ele nos deixa livre até para amá-lo ou rejeitá-lo. Isto é o amor, que prova tremenda de amor. Nós temos direito à escolha. Então ele está dizendo, você pode escolher me adorar. E agora ele está dizendo, você pode me adorar com o coração pesado, né? Eu estou parafraseando aqui, né? Deus não disse isso, mas o que a gente pode entender, né? Você pode adorar de alguma forma, mas Deus, cabe a Ele, o soberano, quem está recebendo, aceitar ou não. É isso que aconteceu aqui, porque Ele viu o coração, Ele viu a motivação, Ele levou de qualquer forma, Ele levou de qualquer jeito.
Ele não estava com aquele coração desejoso de realmente agradar. Já viu quando a gente quer presentear alguém que a gente ama muito e você quer tirar sorrisos e suspiros daquela pessoa e você pensa, o que eu vou comprar? Você tem aquele cuidado de pensar, eu quero algo que o agrade, eu quero algo que o alegre, que traga satisfação. E já viu quando a gente vai comprar alguma coisa assim com um pouco caso? Você não está. É mais para cumprir tabela, obrigação, qualquer coisa. Você vai numa lojinha, é qualquer coisa. Você pega lá e leva, você não está se importando. Na verdade, você não está presenteando aquela pessoa. Não. Isso não é um ato de presentear alguém. Quando você vai fazer isso, né? Eu recebi 2 vezes, e uma vez eu recebi uma caixinha muito especial com algumas coisas que uma irmã me mandou. E eu me lembro quando eu abri, eu vi amor, eu vi carinho, eu vi cuidado. Eu vi muito mais do que um chazinho, do que um batom, do que um perfume. Eu vi amor, eu vi interesse de cuidar de mim. E é isso que o Senhor viu na oferta de Abel. Vamos falar dessa oferta de Abel? Que oferta! Ele pegou o primeiro, ele pegou o mais ali o perfeito, o melhor que ele tinha do rebanho, e ele ofereceu. E vamos falar desse ato, né? Uma das perguntas que me veio foi isso. Mas ele matou aquele bichinho? Precisava disso? Vamos entender isso? Quem contou para Abel que o primeiro sacrifício, a primeira oferta foi feita por Adão e Eva, representando a oferta máxima de Jesus, sacrificando um animal? Quem derramou o primeiro sangue foi o próprio Deus, para daquele animal tirar vestimentas para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Custou a Deus matar algo da sua criação que ele não criou para a morte. Sabe, em Hebreus vai dizer que sem sangue não há remissão de pecados. Ali começa para cobrir, foi ali que começou toda essa história, porque o homem pecou, escolheu fazer a sua vontade antes de Deus, agradar a si mesmo. Esse fruto parece bom aos olhos, parece gostoso, vou comer, e assim eu vou ser como Deus, eu vou conhecer, eu vou discernir o bem e o mal. A mesma cobiça que houve na serpente, no diabo de rebeldia, como nós já estudamos, lembram-se? Eva, então, desejou a mesma coisa. O que a seta que foi lançada ali foi essa: você vai ser como Deus. Foi essa. Foi onde ela caiu. E ali, então, Deus derramou aquele sangue e cobriu temporariamente, né? Aquilo ali faz uma ilustração, alusão do que viria a ser o sacrifício perfeito. Por isso que Jesus é chamado também de o Cordeiro de Deus. Ele derramaria esse sangue para nunca mais. Basta, chega, agora é o sacrifício perfeito, agora vocês estão cobertos nesse sangue. Isso aqui é vestimenta. Essa aqui cobriu toda a vergonha, toda a nudez que o pecado causou. Agora não mais. Então, quando Abel sacrifica daquela forma, ele está dizendo: eu sei que custou para você, Deus. Olha, custa para mim também, é o melhor do meu rebanho, e eu sacrifico para você. Sabe, Deus fez essa leitura, ele entendeu o amor e ele entendeu a oferta, por isso Deus aceita. E lá na frente nós vamos ver isso no livro de Levítico, nós vamos chegar lá, hein, gente? É constituído, então, esse ritual. E nós vamos ver em Hebreus, eu quero que vocês anotem para mim, Hebreus 10, 3 e 4, que diz que é impossível que sangue de touros, de bodes possam tirar o pecado. E eu quero que vocês leiam atentamente Hebreus, também 9, 22. Vamos anotar mais Hebreus aí. Hebreus também do 9 até o 14. Vou repetir para ficar mais fácil, tá bom? Primeiro eu falei Hebreus 10, versículo 3 e versículo 4. Para a gente entender, porque aqui faz um paralelo com isso, né? O sacrifício de sangue de animais. E alguém me perguntou sobre isso. Faz um paralelo com esse sangue de Jesus que seria derramado por nós. Então, Hebreus está dizendo, olha, tinha aquele ritual que não servia para nada.
Por um tempo aquilo ali foi constituído. Todo ano o sacerdote ia uma vez por ano, derramava aquele sangue para perdão dos pecados. Ele vai fazer um paralelo. Agora Jesus, uma vez só e por todas, cancela. Ele é o sacrifício de Deus. Vocês ofertavam isso e não resolvia. Deus agora oferta o seu filho e o sangue do seu filho. E este sangue, sim, purifica o homem de todo pecado. Esse sangue, sim, é poderoso para lavar todo o pecado, para cobrir todo o pecado. Depois eu falei de Hebreus 9, 22, né? Que foi aquele versículo que eu citei. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, porque isso começou lá no Éden. Começou lá com o pecado de Adão e Eva. Depois eu disse, leiam atentamente Hebreus 9, do versículo 9 até o 14. Ele vai falar ali, né? Paulo está escrevendo essa carta aos Hebreus e ele vai lembrar os judeus de toda essa prática do Velho Testamento, de todo o ritual, que se trazia o animal, que se sacrificava. E ele vai dizer: agora Jesus, ele se comparece e diz diante de Deus: eu sou o resgatador. É o meu sangue que vai ser derramado por eles. Esse sangue de animal, de bodes ou de ovelha ou de touros, como está escrito em Hebreus, não tem o poder, mas o meu terá. Eu sou o perfeito. Está fazendo uma alusão ao que Abel fez a primeira vez. Esse perfeito, esse primeiro, por isso que vai dizer que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primeiro de Deus, o filho único e primogênito. E depois que ele morre e ressuscita, né? Agora ele não é mais o primogênito. Ele agora é o primeiro entre muitos irmãos. Todos nós, agora, família de Deus, filhos desse Deus em Jesus. O nosso irmão foi lá, pagou a conta que eu e você não podia pagar. Não tinha como. Ele era o perfeito, sem mácula, esse animal que deveria ser sacrificado ali. Ele não podia ter nenhum defeito, não podia ser manco, coxo, cego, como alguém que pega assim, o pior porque não quer ter prejuízo, né? Aí não quer pagar. Então pega ali o pior animal. Teve uma época que o povo fazia isso e sacrificava a Deus. E o Senhor falou: que oferta é essa? Eu não aceito isso. Acham que pode enganar ao Senhor, né? Então, a mesma coisa aconteceu com Caim. O que aconteceu aqui? Eu estou respondendo a pergunta que me foi feita. Não é que Deus fez acepção. Deus, ele vê o coração. E nós vamos ver que esse Deus, amorosamente, misericordiosamente, ele continua buscando Caim. Ele não rejeitou Caim. O que a gente lê no verso 6? Deus continua a conversa e fala: por que você está assim, Caim? Porque quando Caim percebeu que Deus se agradou e aceitou a oferta de Abel e não a dele, o semblante dele decaiu. Ele ficou triste. Acho que já está quase encerrando o nosso tempo, gente. Meu Deus. Cíntia, Está encerrando, Mônica? não, ainda temos tempo. Eu só quero que você volte aqui, só para a gente colocar a anotação aqui. Pode ser a minha dúvida, pode ser a dúvida da Nayara que ela colocou. Quando você Sim. fala da oferta, e você falou 2 Coríntios 9, 2. Verifica aí se é esse. Se está batendo com o teu aqui. Eu anotei aqui na minha folha. Tá batendo errado aí? Tá batendo... Bom, a minha tá batendo diferente. Então, eu coloco no grupo para vocês, para mim não procurar aqui agora. Eu devo ter anotado o versículo errado, tá bom? Perfeito. Pode seguir. Eu Ainda temos mais de 10 minutos. Tá bom, eu anoto lá no grupo certinho. 10 minutos? Ai, que bom. Vai dar para a gente falar muita coisa aí, então. Então, o que aconteceu aqui, né, com Caim e Abel? Alguém colocou aqui, eu acho que é o versículo 7 e não o 2, né? Se alguém achar, localizar aí para mim, já coloca aqui no grupo, tá bom? Então, o que aconteceu aqui, né? Em seguida, a gente vai ver que Deus continua conversando com Caim, tentando trazer luz a ele, o entendimento do que aconteceu. Porque a palavra diz que imediatamente Caim, né, no original, vai dizer que ele fica, então, furioso, semblante decaído. A tradução para o hebraico é carrancudo, a face fechou. Ele mostrou, revelou a ira que estava no coração dele. Ele ali naquele momento, né, ele ficou irado contra o próprio Deus
Isso, 2 Coríntios 9, 7. Obrigada, Vandão. Obrigada, Vandão. Então, naquele momento, o rosto de Caim, o nosso corpo fala, gente, fala às vezes muito mais do que a boca. E Deus que conhece tudo e sonda o profundo, como o salmista Davi vai dizer em Salmo 139, ele conhece a palavra antes de chegar à nossa boca. Antes da palavra subir, Deus já sabe o que nós vamos dizer. Ele sonda o coração. Ele então faz 2 perguntas retóricas para Caim. Por que você está assim? Por que o seu semblante, né, decaiu? E Deus, ele nessa pergunta, ele está querendo, ele continua perguntando, né? Porque ele quer que Caim avalie a si mesmo. O que aconteceu comigo? Por que eu estou me sentindo assim? Ele lança essa pergunta como a palavra o tempo inteiro está nos confrontando. Por que eu faço assim? Por que eu penso assim? Por que eu sou assim? A palavra é esta pergunta chave na nossa vida o tempo todo, para que a gente possa se amoldar à verdade do Senhor. Então, quando eu sou confrontado com o meu pecado, é isso que Deus está dizendo. Ele queria que Caim olhasse para si mesmo e entendesse por que ele estava sentindo assim. Ele começa ali, então, um processo de mágoa, de ciúmes do irmão e de inveja. Ao invés de se aperceber do que ele tinha feito, por que Deus não aceitou? O que será que eu fiz? Ele começa imediatamente, ao invés de olhar para si mesmo, ele começa a olhar para o irmão. E de uma maneira totalmente errada. E muitas vezes a gente faz isso, é o queridinho do Senhor, olha lá, e começa ali um sentimento maligno, né? Maligno que não provém de Deus, de ciúmes, de inveja, de mágoa. E eu queria que vocês anotassem aí 1 João 3,12. Eu vou ler para vocês aqui, né, o que está escrito, e essa declaração de João sobre esses 2 irmãos, o que aconteceu ali é muito importante para a gente. João vai dizer que Caim matou Abel porque as suas obras eram más e as obras do seu irmão eram boas. E vai dizer que Caim era do maligno. Olha que declaração forte. Antes daquela oferta chegar, eles viviam ali. A Bíblia não está relatando, mas as obras de Caim, o jeito dele viver, as obras estão falando sobre isso, tá, irmãos? O jeito dele viver, dele ser, suas atitudes, seu comportamento, declarava dele o coração inclinado para o mal. Por isso, João vai dizer, ele é do maligno, ele se inclina para isso. Certamente, quando Adão e Eva ali dizia, né, nós podemos imaginar isso, e falava sobre esse Deus maravilhoso, esse Deus criador, esse Deus generoso, esse Deus amoroso. O coração de Caim, ele não se apegou dessa forma. Lembram que uma das consequências do pecado é que a terra agora produziria, o homem teria que, com o suor do seu rosto, fazer a terra produzir? Certamente aquilo ali para Caim, ele não aceitava a consequência do pecado. E ele se revoltava contra o próprio Deus. Quando João vai dizer, olha, as obras dele eram más e por isso ele quis matar Abel. Porque as trevas não suportam a luz. Sempre, desde o início, foi assim. Incomodava Caim. Incomodava Caim. O jeito do seu irmão ser, se portar, fazer. E ele vai dizer, João vai dizer, ele era do maligno. Então, quando Deus rejeita, e a palavra diz, rejeitou Caim e sua oferta, consequentemente sua oferta, porque Deus conhecia o coração de Caim. Mas Deus rejeitou, largou para lá, ignorou? Não! Olha que lindo esse amor misericordioso que está sempre buscando o pecador, trazendo de volta. Deus faz essas perguntas dizendo, Caim, olha para si mesmo. Por quê?
você está assim? Por que se sente assim? Porque o seu rosto decaiu. No verso 7, né, Deus ainda continua dizendo para ele, não há necessidade de você ficar assim. Olha que amor! Deus vai dizer, né? Se você fizer o bem, não será aceito. Presta atenção. Se você se portar bem, se a sua motivação for correta, você vai ser aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado está à sua porta. É aqui que eu quero falar. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque Deus vai dizer. Ele quer te conquistar. O pecado está à porta e quer te conquistar. Mas cabe a você dominá-lo. Esse verso é muito importante para nós. Quem está declarando isso é o próprio Deus. De que boca está saindo essa palavra? Da boca do meu Deus e do seu Deus. Ele está dizendo a Caim e ele continua nos dizendo hoje. O pecado, ele quer te dominar. Ele está na sua porta. O que é que essa expressão está dizendo? Ela está batendo ali, ainda está do lado de fora, hein? Você está vendo a tentação, está olhando para o que não devia, está ouvindo o que não devia. Quando você abrir essa porta, ele vai entrar e ele quer te dominar, te conquistar. Mas cabe a você dominá-lo. Fecha essa porta, tranca essa porta, não deixe ele entrar. É o que o Senhor estava dizendo a Caim. Porque quando entrar, então ele vai se transformar em atitude, em ato. E foi assim, não foi? Logo depois Caim sai, a gente vê a continuação do texto aí. Ele premedita a morte do irmão. É o primeiro homicídio, o assassinato está revelado aqui na palavra, nesse capítulo. Porque ele chama o irmão para ir para o campo e lá, de forma traiçoeira, ele mata Abel. E o Senhor ainda vai atrás de Caim perguntar: cadê seu irmão? Ele quer trazer a consciência de novo, mesmo depois do pecado consumado, do ato ali. Cadê seu irmão? Ele está dizendo: onde está o que você fez? Procura o seu irmão aí dentro de você já tinha matado ele lá, quando você invejou, quando você o odiou ali pela prática boa dele. Ao invés de olhar para si e dizer o que eu fiz de errado, Deus, é esse o olhar que Deus quer que a gente tenha. O pai corrige o filho porque ama. Ele estava corrigindo Caim, era amor. Ele não rejeitou ali porque não amava, pelo contrário. Ele o amou, dizendo: isso que você fez, da forma que você fez, não está certo. E eu te amo e eu estou te dizendo: não faça assim. Você tem a escolha, você tem o direito de escolher mudar isso, transformar isso. O Senhor sempre está nos dizendo e nos lembrando: você tem a escolha, eu te dei esse direito. Você pode escolher fazer o bem, ser aprovado, viver livre do domínio do pecado. Você pode escolher, eu te dei essa liberdade de escolha. A escolha é sua, o poder de escolha é sua, o desfecho da história está nas tuas mãos. E ele está dizendo ali, né, quando ele busca de novo Caim depois. Presta atenção na semelhança como foi com o pai, com Adão. Lembram-se? Capítulo 3, o Senhor chegando e diz: Adão, cadê você? O que aconteceu, Adão? Me conte. Deus sabia? Deus sabia. O sangue de Abel já estava clamando, como Deus sabia que Adão e Eva já tinham comido fruto, mas o Senhor dá oportunidade. Compareça-se diante de mim, eu sou seu pai. Me conte o que você fez. Vem, me fale. Ele está dizendo: Caim, cadê seu irmão? Me fale o que você fez. Houve consequências para Adão e Eva, e agora a história se repete. Houve consequências para Caim, mas Deus não deixou de amá-lo. Houve consequências, o Senhor vai falar dessas consequências, né? Eu anotei aqui algumas das consequências que o Senhor falou, né? E essas consequências foram pesadas de alguma forma. Falta um minuto! O tempo voa aqui. Mas a gente vê a demonstração do amor do Senhor. Ele foi banido, como Adão e Eva também foi banido ali do jardim, estavam na região do Éden agora. Caim é banido do Éden, e ele vai ser depois o pai da primeira civilização, a gente vai ver. Mas Deus deixa um sinal em Caim, que é motivo para muita discussão aí, que sinal é esse?
Vamos ter que continuar isso na próxima quarta-feira. Cenas do próximo capítulo, a gente vai entender isso. Quero agradecer vocês a presença mais uma vez, louvar ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos nesse mergulho, nessa viagem eletrizante na palavra, entregando a Ele toda a honra, toda a glória que é dele. Obrigada, Pai, porque tua palavra está revelando este amor, essa misericórdia